Olá, vou continuar gravando aqui a videoaula sobre a criação de um CRUD de filme. E pai bola aqui já rapidinho, ó, acabei de gravar, vou continuar gravando aqui. E vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou vir aqui no meu projeto e vou criar uma classe chamada FilmDAW-RAM. O que essa FilmDAW vai me fazer? DAW-RAM. Essa classe FilmDAW-RAM, ela simplesmente vai simular um banco de dados. Ela vai simular, não um banco de dados exatamente, ela vai simular uma classe que faz operações do banco de dados. Só que ao invés de armazenar os dados em um banco de dados, nós não vamos utilizar o banco de dados aqui, apesar que tem material para de banco de dados aí, esses dados ficarão salvos em memória. Esses dados ficarão salvos em memória. E para facilitar a nossa vida, quando a gente vai trabalhar com banco de dados, é muito comum, quase como se fosse uma obrigação, criar uma classe intermediária ou um conjunto de classes intermediárias que fazem o acesso ao banco de dados. Quando vocês forem estudar lá a parte do banco de dados, vão ver que vai ser utilizado o DAW. Inclusive, está aqui, né, ó, tá aqui na aula de banco de dados comentando sobre o DAW. O DAW é um padrão de acesso a dados, é uma maneira como você cria as classes para acessar os dados. Ó, DAW, Data Access Object. E esse é muito comum, muito famoso e dá para rodar a vida aqui. Então, o que vai ter, quando você for executar uma classe, melhor, o que vai fazer no nosso banco de dados? O nosso banco de dados vai ser representado por um array de filmes. Um array onde armazenar os filmes. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V desse cara aqui para andar mais rápido. Ó, um array de filmes. Vou colocar, suponhamos que no nosso array de filmes vai caber 5 filmes apenas. Isso daqui é uma simulação do banco de dados. Como se fosse uma tabela filme do banco de dados, uma coisa do tipo. Só que agora nós precisamos executar operações do banco de dados. Essas operações do banco de dados são executadas através de métodos. Quais operações básicas do banco de dados? Adivinha? As operações do CRUD. Aqui, ó. As operações do CRUD. Então, a gente tem que ter métodos para criar um cara do banco de dados, alterar um cara, listar os caras e apagar os caras do banco de dados que nós desejarmos. Para isso, você procurar na internet aqui, por exemplo, DAW, Java, alguma coisa assim, olha aqui, ó, vai ter o DAW Oracle, ou DAW Design Pattern Java. Tem várias coisas que vocês podem procurar aqui, ó, achar esse site, por exemplo, da Oracle aqui, que vai te mostrar uma sugestão do que pode ter um cara que faz o DAW. Olha que legal aqui, ó. Você pode ter, a gente ensina como é que você vai ter que fazer um inserir, como fazer um apagar, como faz um encontrar, como faz um alterar. Olha que legal. Vou copiar esses caras aqui e eu vou mexer neles aqui. Pá! Aí vai chiar pra caramba aqui, né? Vamos começar a corrigir a chiadeira do bicho, né? Por exemplo, para inserir, aqui no caso seria um cliente, né? Vamos trocar aqui o nome, vou colocar inserir. Inserir o quê? Um filme, né? Passar aqui, inserir um filme, F. Ó, o que ele fala quando inserir o filme? Ó? Implementa a inserção de um filme aqui. Retorna um novo filme criado, o número do novo filme criado, ou -1 se der um erro, se por acaso eu não conseguir criar o filme, né? Legal, 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 legal. O que a gente pode fazer aqui então? Eu venho aqui, ó, vou receber um filme, vou vir aqui agora, ó, vou comentar esses caras aqui para baixo, para ter fins didáticos, para não ter problema. E aqui eu vou retornar, sei lá, 0, apenas para não ter erro de compilação. Ó, não tem erro de compilação, não tem nada. E eu vou vir aqui agora na classe CRUD. E vou fazer o seguinte, eu vou criar um filme DAW-RAM igual a, sei lá, DAW igual a new filme DAW-RAM. Ó que legal. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. DAW. Você quer inserir um filme no banco de dados? DAW, ponto, inserir e passa um filme como parâmetro. Olha que legal. Olha que legal. Que show de bola. Eu vou deixar comentado esse bloco de código aqui agora para não dar problema para a gente, né? Olha lá, ó.
sem ser um filme do banco de dados. Qual filme eu quero inserir? Por exemplo, vou melhorar aqui agora, ó. Eu quero deixar esses filmes aqui já. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesses Paranauê aqui. Eu quero deixar esses filmes aqui já para eu inserir esse banco de dados. Vou inserir aqui o F1, vou inserir o F1, F2, F3, F4. Ó, acabei de inserir o filme do banco de dados. Eu posso rodar esse programa aqui, o que vai acontecer? Nada, porque ele não está fazendo nada. Ele só inseriu os filmes do banco de dados, não está imprimindo o resultado, não está fazendo nada. Aí, beleza, inseriu os filmes do banco de dados. Além disso, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui, ó, e fazer esse bloco de código aqui, ó, criar o filme 5, criei o filme, e depois eu venho kaiDAO.filme, insere F5 no banco de dados. Olha que legal, tem 5 filmes no banco de dados. Só que agora eu quero listar os dados do banco de dados. Como é que eu vou listar os dados do banco de dados? Tem que buscar eles no banco de dados. O que é meu banco de dados? Meu banco de dados é esse cara aqui, ó, filmes aqui, ó. Esse cara aqui representou a classe de acesso ao banco de dados. Então tem que buscar eles, mostrar eles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma classe que busca os caras do banco de dados. Busca os caras do banco de dados. E retorna para mim todos os dados que eu tenho no banco de dados, por exemplo. Aí... Onde que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um delete, não, vou fazer um find custom, não, vou fazer um pouco mais, eu vou fazer um pouco mais simples. Vai ser esse aqui, ó. Vai ser o chamado listar. Vou trocar esse cara aqui para cima. Fazer um jeito bem simples, pessoal, por causa do tempo, depois não vai ficar muito grande. O que esse cara retorna para mim? Eu vou falar o seguinte, idealmente, quando eu faço um método de buscar os caras do banco de dados, eu vou ter que retornar eles para outra classe que chamou. E não imprimir eles. Aqui, além de eu vou basicamente imprimir eles. Vai ser um pouco diferente, assim, entendeu? Eu vou chamar o método de listar, vai ser um void, o tipo dele. Listar. E eu vou listar segundo... Listar segundo nada, listar todos. Simplesmente listar todos. Eu podia colocar aqui lista segundo algum parâmetro do filme e tal, mas também vai ficar maior, dá mais trabalho. E aí vai fugir um pouco do nosso foco aqui. Simplesmente aqui eu vou ter que fazer o quê? Vou listar os filmes que tem lá. Tá? Vamos ver aqui. Onde que está o meu CRUD? Onde está o meu for aqui? Olha o meu for, que lindo. Ó, aqui ele está fazendo, repare que o nome da variável está até igual, ó, for int igual a 0, de filmes até filmes.length, lista os caras do banco de dados lá, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Agora eu vou chamar o cara aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou simplesmente falar DAO, ponto, ó. Olha, apareceu para mim listar, e vai listar os filmes. Bonitinho, né? Vamos ver se vai funcionar? Agora é torcer, né? Agora é torcer para funcionar. Vamos aqui. Digita o título do filme. Vou colocar aqui o tal do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não imprimiu nada, hein? Por que será? 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 Sinceramente, eu ainda não sei. Vamos descobrir por quê? Vamos ver o que nós fizemos de errado aqui. Basicamente nós fizemos de errado que nós não tínhamos inserido dados aqui no filme, ó. Quando eu fizer isso daqui, eu vou passar o filme como parâmetro e falar o seguinte, ó, filmes recebe na posição 0, recebe um novo filme, F. Olha que legal, filmes na posição 0 recebe um novo F. Ele retorna o que lá? Retorna o novo cara criado. Se você reparar bem, quando nós criamos um filme aqui, foi criado uma variável ID para representar o filme. Vou fazer o seguinte, então, de maneira bem simples, tem outras maneiras muito melhores de fazer isso. Eu vou criar uma variável aqui chamada contador, vou começar ela como 0, como ele se minha classe. E quando eu chegar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, f.setID e retorna contador.
ok? E agora, pronto, tem o cara aqui agora. E aqui no final, se eu conseguir inserir o filme, eu retorno, por exemplo, aqui f.getID, alguma coisa do tipo assim. E por que tá chiando? Porque tá chiando porque dá incompatibilidade. Porque é long, porque outra é int. Vamos lá. Fez um casting aqui para resolver o problema. E retorna -1 se der erro, né? Então, só que a gente não tá fazendo isso ainda, né? Mas a gente vai fazer. Por quê? Qual que é o problema disso daqui, pessoal? O problema disso daqui é bem simples. É básico. Se eu inserir aqui, como aconteceu anteriormente, se eu vier aqui e criar um novo filme, fizer o filme F6, e F6 e cria filme, e tentar inserir o F6 aqui, o que vai acontecer, será, hein? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Na verdade, aqui não vai acontecer, eu acredito que nada, por enquanto. Seu filme, sei lá, blá, blá, blá. Filme blé, 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 blé. Agora, ele vai só imprimir o filme blé, 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 por causa de problema do meu código aqui. Porque é o seguinte, eu sempre estou inserindo filmes na posição 0. E agora, eu vou parar aqui, agora eu vou mostrar como resolver esse problema, para a gente resolver todo o problema, aqui, alguns probleminhas que tem para resolver aqui ainda. Eu sempre vou ter que inserir o filme aqui. O primeiro filme que eu insiro tem que ser na posição 0, depois ser na posição 1, depois ser na posição 2, posição 3. Eu poderia resolver isso aqui com o contador. Ó, vamos lá. Vou rodar esse cara aqui de novo. Blá, blá, blá. Blé, blé, blé. Ó, o que ele fez? Ele mostrou apenas o filme blé, 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 blé. Continua, né? Por quê? Vamos descobrir por que na onde aqui. O porquê é bastante simples. Eu não incrementei o contador. O contador aqui vai inserir na primeira posição de filme, depois você incrementa ele, insere na próxima posição, insere na próxima, insere na próxima. Vamos ver aqui o que virou aqui agora. Filme. Blá, 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 bli, bli, bli. Ó, agora sim, deu certo. Mas como é que não deu certo? Deu certo, ó. Ele deu um erro de array index out of bounds exception. Por quê? Porque é o seguinte, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 filmes, 5, 6 filmes. Só que eu só consigo armazenar aqui 5 filmes. Ah, pessoal, mas se eu tiver 200 filmes, tá vendo? Olha o problema que vai ter aí. Vai ter um problema enorme, né, a respeito disso. Um problema gigantesco. Como é que a gente vai corrigir isso? Uma maneira de corrigir isso seria utilizar uma estrutura chamada de listas. Se vocês procurarem no material da apostila, tem mostrando com isso ainda, porque array é problemático. O array, pessoal, quando a gente cria um array, repare esse array aqui de contas da apostila. Por exemplo, aqui, eu vim cá e criei um array com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Quando eu faço o seguinte, ó, eu faço igual aqui, ó, minhas contas igual a new conta 10. Ele vai na memória, vai armazenar 10 posições para receber contas. Quando essas posições não tem contas, não tem nada, vai ter nulo. Se não tem nada, tem nulo no array. Mesmo que não tenha nada em umas 10 posições, vai ter nulo no array. Então, isso é um probleminha que tem que se analisar. E se, por exemplo, o array está cheio, como é que você vai inserir um novo elemento no array? Não dá. Se você tem 10 elementos no array, não dá para inserir um novo elemento no array. E suponhamos, então, que eu vim cá e inserir um cara aqui, ó, por exemplo, na posição 0, 1, 2, 3, 4, no minhas contas, que era o nome da variável aqui, na posição 4, está passando alguém gritando na rua aqui, mas é assim que acontece mesmo. Eu inseri uma new conta, sei lá, vamos pensar de minhas contas na posição 4, eu tinha sei lá, eu inseri um filme aqui, qualquer, uma nova conta qualquer aqui, eu inseri a nova conta qualquer, e depois eu falei e removi essa conta. O que vai acontecer? Vai ficar vazia essa posição aqui, né? Vamos supor que você tinha 10 filmes, tudo cheio, seu array, aí você vai cá e removeu, e vai ficar vazio. Só que, mesmo assim, vai ter um problema aqui, né? Tipo, qual posição que eu vou inserir o próximo elemento? Porque, ó, o array às vezes não vai estar cheio depois que eu remover esse cara aqui.
E aí, qual posição que eu vou inserir esse cara depois? Ah, teria que ser aqui, só que vai ter um problema assim, né? Uma maneira de contornar os problemas do array, assim, amenizar um pouco eles, é o seguinte, ó. Você mostrar qual que é a posição que você vai inserir no array. Qual que é a posição? Eu vou sempre inserir na próxima posição livre. Que é o seguinte, ó. Eu vou criar um método aqui, chamado, que retorna o inteiro, que me retorna a próxima posição livre do array. Esse método vai retornar -1 se o array estiver cheio. Se não estiver cheio, ele me retorna o índice da próxima posição livre. 0, 1, 2, 3 ou 4. Para isso, vou ter que fazer um for. Int igual a 0. Até i menor do que filmes.length. E mais. E eu vou fazer simplesmente o seguinte cenário. Se filmes na posição i for diferente for igual a null, quer dizer, não tem filme lá ainda, então esse cara aqui é a posição livre. Eu venho cá e dou um return i. Isso, fácil, sim, é que eu vou sempre ter a próxima posição livre. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou eliminar essa variável contador e vou fazer o seguinte, contador não existe mais. Eu vou... Não, na verdade o contador pode existir sim. Eu tô dando bobeira aqui. O contador pode existir sim. Para pegar o ID do cara aqui agora. Só que o contador não serve para esse cara aqui. O contador não é mais aqui. Assim, vou colocar um I aqui. Toda vez que eu for inserir no fio, vou procurar a próxima posição livre. Vou fazer o seguinte, ó. Int posição livre igual a próxima posição livre. Ó, me dá a próxima posição livre. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. If posição livre for diferente de -1, quer dizer que tem posição livre. Se for igual a -1, mais fácil aqui, ó. Se for igual a -1, tem erro, né? Não posso inserir o filme. Vem cá e simplesmente dá um return -1. Quer dizer, deu erro lá. Se não, eu posso simplesmente falar que o filmes vai ser inserido, o filme que eu quero, na próxima posição livre. Olha que legal. Difícil, gente? Mais ou menos difícil. Não é muito difícil, não. É só você praticar aí. Continuando. E vamos rodar esse negócio, ver o que aconteceu aqui agora. Eu tenho vários filmes. Pedindo filme. Vou colocar aqui o... tomei muito sem criatividade. Aqui do Peter Pan. E aqui vai ser o filme do Pelé. Ó, já melhorou bastante o resultado aqui, né? Ó. Só que o detalhe, olha que interessante, ele colocou Perdidos em Marte, Lagoa Azul, Anjos da Noite, Crepúsculo, Peter Pan e sumiu com Pelé. Por que ele sumiu com Pelé? Ele sumiu com Pelé simplesmente porque aqui eu já tenho 5 filmes. Quando eu tento inserir o 6º filme, o que vai acontecer aqui? Ele não vai deixar, ó, vai chegar aqui, a posição livre vai ser -1 e não vai deixar inserir o 6º filme. Esse é o detalhe da coisa aí, né? Então esse é o problema. Eu vou terminar essa videoaula por aqui e na próxima videoaula eu vou melhorar um pouco esse cenário aqui, explicar, organizar um pouco mais as coisas para a gente finalizar a videoaula. Um abraço para vocês.